Oi, gente, tudo bom? Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é ler. E acho que a segunda coisa que eu mais gosto de fazer é incentivar a leitura. Eu fico muito feliz de dizer que uma das minhas grandes metas de vida é realmente incentivar o consumo de livros entre as pessoas, porque eu sei o quanto é importante, o quanto é bom. A leitura, para mim, é muito mais do que só um momento de agregar conhecimento, que também é, mas é também uma questão de diversão, de entretenimento. Eu gostaria muito que um dia todo mundo tivesse essa visão com relação à leitura também. Porém, apesar de eu ser uma pessoa muito ligada à leitura e os livros estarem muito presentes no meu dia a dia, existem, óbvio, períodos em que isso acaba fugindo um pouco da minha rotina, porque eu tô corrido no dia a dia ou tô passando por algum problema pessoal. Isso afeta meus gostos de uma forma geral, inclusive também no consumo de livros. Então, sem perceber, eu tenho algumas ações que eu acabo fazendo durante a leitura que me incentivam a ler mais. Então eu coloquei isso numa lista para trazer aqui, para trazer como dicas para vocês. Então, para quem não tem o hábito da leitura, quem quer desenvolver esse hábito ou mesmo está no período de bloqueio, quem sabe essas dicas acabem ajudando. Eu dei uma procurada porque eu queria trazer inicialmente uma lista completa com base em especialistas da área que tivessem dicas realmente científicas para o tema, mas mesmo essas listas que eu achei por aí, nem todas se enquadram nem comigo. Então eu achei melhor fazer uma coisa muito mais pessoal, coisas que funcionam comigo na época dos meus bloqueios, na época em que eu não tô consumindo tanto livro quanto eu gostaria, e que eu resolvi trazer aqui. De repente ajuda outras pessoas, e eu acho que são 5 dicas muito boas. Antes de eu começar aqui minha lista com dicas para você ler melhor, eu vou pedir um favor. Dá uma olhadinha aqui embaixo se você está inscrito no canal, se não, já clica no botão inscrever-se. Também já aproveita e dá um joinha e comenta aqui embaixo qual é a sua rotina de leitura ou o que te faz bloquear durante a leitura. Tem muita gente que tem dificuldade e tem alguns motivos específicos. Comenta aqui para mim, vai ser muito interessante. Isso também vai me agregar muito conhecimento até nos meus trabalhos de incentivo à leitura, as minhas palestras e trabalhos assim. Eu quero deixar bem claro que esse conteúdo é mais focado para consumo de literatura de ficção. Então, para textos muito mais acadêmicos, existem de fato dicas técnicas de coisas que funcionam porque são embasadas em questões cerebrais, tem algumas coisas relacionadas à visão periférica que vão te ajudar de fato a assimilar conteúdo de ensino. Então, se seu foco é esse, essas dicas que eu vou dar, claro, algumas delas vão te ajudar, obviamente, mas não é o enfoque, não é o objetivo desse vídeo. Então, se de repente você está procurando dicas de assimilar conteúdos para estudos, dá uma procuradinha por aí, mas continua aqui também porque a literatura também tem que fazer parte disso. A primeira dica, que eu acho que é uma coisa muito básica, assim, parece que é uma coisa muito padrão, mas é muito essencial. Para mim, quando eu fui montar a lista, foi a primeira coisa que veio na minha mente e é muito real. É você escolher bem a obra. O que acontece? Tem épocas da nossa vida que a gente tá com dificuldade de ler, tem época que a gente tá querendo ler somente algum gênero específico, e se você se forçar às vezes a ler algo que não é seu perfil, não é algo que você queira ler no momento, você vai associar isso como algo ruim. E a leitura não pode ser associada como algo ruim, entende? Então, por exemplo, existem algumas obras de literatura que tratam de alguns assuntos que são complicados. Por isso que eu sou muito a favor, e isso eu sempre bato na mesma tecla, que certos livros que abordem certos temas devam vir com avisos de gatilho. Então, por exemplo, uma obra de romance que no meio tem uma situação relacionada à violência doméstica. Se aquilo é alguma coisa que te afeta diretamente, não é interessante que isso seja o teu foco no momento, especialmente se você tá com uma dificuldade de leitura, porque aquilo vai mexer com o teu emocional, provavelmente vai trazer lembranças negativas na sua mente, isso vai fazer com que provavelmente você largue a leitura. Então escolher o livro parece que é uma coisa simples, mas não é. O que eu geralmente uso para escolher as minhas leituras? Eu geralmente olho os reviews, os comentários, as avaliações das pessoas. Eu não costumo me aprofundar nesses reviews, porque eu tenho medo de, às vezes, ter alguma questão de spoiler, ou seja, alguma revelação importante do enredo.
mas no geral, pelo menos um panorama geral eu dou. Então o que eu faço geralmente? Eu vejo vídeo do YouTube, e aqui no canal tem diversos vídeos sobre livros, então resenhas sem spoilers de vários livros, então é interessante. Tem outros canais no YouTube, tem milhares, milhões, então tem sites na internet que vem isso, ou nas próprias páginas de venda online. Então os sites que vendem os livros, a maioria deles, para não dizer todos, dos sites das próprias editoras ou de venda e-commerce, como por exemplo Americanas, Amazon, o Extra, tem sempre aquele campo de avaliação e geralmente tem sempre alguma dica, alguma informação a mais. Se você não quer procurar algo assim mais superficial como isso, existem redes sociais específicas para leitores. Uma delas, que é uma das mais conhecidas aqui no Brasil, é o Scoob. Lá existe, é como se fosse realmente uma rede social onde você pode interagir com outras pessoas que também leram algumas obras, e lá tem as áreas de comentários e de reviews, de resenhas. Então lá você consegue também saber um pouquinho mais da obra. No mundo, uma das mais conhecidas é o Goodreader. Lá também tem informações sobre as obras. No geral, tem muita informação em inglês, mas também tem algumas em português, e tem o Google Livros também, que eu uso bastante para analisar algumas obras antes de eu começar a ler. Além disso, é interessante também para você saber obras novas, porque tem muitas vezes você está procurando algum livro específico, mas outras vezes você nem faz ideia de algum lançamento novo ou um livro antigo que tem um enredo bacana que te atraia. Então esse momento de escolher a leitura é muito importante. Fora que isso é uma coisa que eu sempre bato na mesma tecla, isso inclusive nas palestras que eu faço voltadas ao jovem, que é uma dos meus motes, né? Eu sempre faço palestras e procuro sempre oferecer esse trabalho, porque eu adoro conversar com os jovens e mostrar a importância da literatura na vida deles. E uma coisa que eu sempre falo, especialmente porque é um público que está numa fase de FUVEST, ENEM, vestibulares de uma forma geral, é que a literatura não é somente o clássico, ele é muito importante, ele é a base de muita coisa. Inclusive tem uma playlist aqui no canal só com a análise de clássicos, eu disseco muita coisa desses livros, porque é uma leitura maravilhosa, mas a literatura não é feita só disso. Então eu acredito muito sim que leituras de graphic novels, de quadrinhos, de mangás, de livros de youtubers, livros infantis, livros infantos juvenis, eles agregam muito a questão da literatura na vida do jovem, na vida do iniciante na leitura. Porque ninguém que não tenha o hábito de ler vai pegar um Dom Casmurro, vai ler lá, ou vai pegar um Lessa de Queiroz, vai ler lá e vai apreciar de cara. Então a leitura é um hábito que vai se criando, é um gosto que vai sendo aprimorado. Então é importante que você leia e leia de tudo. Então, nessa parte da escolha da obra, eu não estou falando só para você escolher um clássico, um livro muito conceituado. Um livro que seja do seu agrado. Essa é a principal informação que está nessa minha dica. Eu acho que isso vai fazer certamente você querer ler mais. A partir do momento que você já fez essa primeira dica e você identificou algo que seja do seu interesse, que você queira ler mais, outra coisa que é importante também você ter em mente é que a leitura é um hábito e por isso ela tem que ter uma programação. Então não adianta não vai virar nunca um hábito se é uma coisa que você faz hoje e depois você vai fazer novamente só no mês que vem. O hábito vai virar se você tiver uma rotina, e a leitura vem muito disso. Para você ter uma rotina, o livro ele precisa estar constantemente com você, porque em algum momento que você pare, que você está no intervalo de alguma coisa, o livro está ali para ocupar aquele período. Então a minha segunda dica, que para mim funciona muito, é carregar a sua leitura com você. Existem outras formas além da tradicional, que é o mais básico, você pegar o seu livrinho, deixar dentro da sua bolsa, da sua mochila, na gaveta ali do teu trabalho, em algum momento que você tem uma pausa que você possa ler, você vai lá, pega o teu livro físico e dá uma lida. Além disso, hoje em dia, a tecnologia evoluiu muito e a gente tem N outras formas de leitura além da questão do livro físico. Uma delas é o e-book, que é o livro digital. Então, hoje em dia, um dos mais tradicionais é o sistema do Kindle, que é da Amazon, mas existe o Kobo, que é da Saraiva, e entre outros grandes trabalhos nesse sentido. E aí, para facilitar a leitura nesses casos, existe o leitor digital, que é um equipamento. É um Kindle, geralmente é um Kindle, um Kobo, é um equipamento de leitura onde você leva ele, onde você pode carregar diversos livros ali dentro, então a memória é muito maior e você pode ler a qualquer momento, em qualquer local, é uma coisa muito mais leve e segura, você consegue carregar de uma forma muito mais compacta do que um livro realmente uma obra física.
Só que é um equipamento mais caro e muitas vezes não tem uma facilidade muito grande. Nem todo mundo consegue ter esse equipamento físico em mão. Por isso eu já te deixo mais outra dica. Os livros digitais, geralmente, acho que é 90% deles ou mais, eles têm a compatibilidade também através de alguns aplicativos de celular. Então você pode baixar o aplicativo e você lê através do seu celular, ou seja, você não precisa de um segundo equipamento para fazer essa leitura. Então, se você entra num site de compra de livro digital, como por exemplo, Amazon, você faz a tua compra do livro digital, que geralmente é muito mais barato do que o livro físico, até porque não tem aquela questão de envio, não tem frete, não tem preço de custo de impressão, então eles são muito mais baratos. Você baixa aquele conteúdo e você pode acessar do seu computador ou do seu celular. O celular é uma coisa muito mais prática e se encaixa melhor nessa dica que eu tô dando aqui agora. Mas você pode baixar para o computador também. E aí você vai levando ele onde você for e você consegue olhar pelo celular. Uma outra forma que eu tenho sido adepta desses tempos para cá, acho que de um ano para cá, que eu não conhecia e eu não sabia o quanto era vantajoso, é a questão do audiobook. Existem também sistemas hoje em dia que você assina, você faz uma assinatura e você tem acesso a alguns audiobooks que você pode ouvir a obra. Para mim, isso foi uma mão na roda, foi uma das coisas que mais me fez retomar a leitura de uma forma muito mais constante, como eu tenho feito hoje em dia, em comparação ao que eu fazia, por exemplo, há 3 meses atrás. O audiobook é um áudio narrado, geralmente ele é feito não só para pessoas no dia a dia consumirem o livro, mas ele é feito também para deficientes visuais. Acredito eu que o foco até tenha sido para eles. Mas qualquer pessoa pode acessar, né? Qualquer pessoa pode consumir esse conteúdo. E é muito legal, porque te ajuda de fato a você ficar instigado à leitura. E a maioria dessas narrações, que são feitas por profissionais, são feitos por dubladores, é muito legal. Ele é feito com um trabalho realmente cênico, então às vezes durante um diálogo existe até uma troca de entonação de voz. É muito interessante, isso te cativa muito. Aí o que acontece? Eu já vi isso muitas pessoas comentando, durante suas atividades diárias do teu dia a dia, você vai ouvindo um audiobook. Então já aconteceu comigo de eu ouvir audiobook enquanto eu tô indo pro trabalho, enquanto eu tô no caminho de algum lugar, enquanto eu tô fazendo faxina no meu quarto. Então eu geralmente ouço o audiobook do livro físico que eu já tô lendo, ou do e-reader. Mas você pode ler somente através do audiobook. Para mim funciona muito pegando o livro, acompanhando e ouvindo o audiobook, porque parece que para mim aquela leitura flui muito melhor. Dificilmente você vai se entreter com outra coisa, porque às vezes o que acontece comigo é pegar um livro e aí, sei lá, alguém chama, isso me interte, ou eu olho para alguma coisa, aquilo me chamou a atenção, eu quero arrumar aquilo dali, e nisso me interte. Com o audiobook não, porque eu tô presa naquela informação o tempo todo e tô lendo ali. Então eu termino a leitura com muita mais facilidade e é muito bom para mim para assimilar o conteúdo que eu tô lendo. É muito legal e fica como mais uma dica. Esse é um hábito que eu peguei de uns tempos pra cá. Antigamente eu não tinha esse costume, mas hoje pra mim faz muita diferença conforme eu vou lendo algum conteúdo, algum livro. Eu geralmente extraio o conteúdo daquele material, e essa é a minha terceira dica. Por quê? Porque eu já coloquei na minha cabeça que eu não vou conseguir assimilar e lembrar de tudo que eu tô lendo, especialmente conforme eu termino uma leitura e comece outra. Então já me perguntaram isso várias vezes, como é que eu faço para anotar, se eu faço algum tipo de trabalho para marcar coisas que eu leio. Hoje em dia eu uso muito um post-it e uso mais ainda a questão do lápis, porque o lápis depois eu posso apagar dependendo do que eu vou fazer com esse material. Então geralmente eu grifo com lápis algumas partes que depois eu acho interessante retomar a leitura. Comecei a fazer isso de um tempo para cá, depois que eu comecei a ler o livro da Michelle Obama, o Minha História. Eu até fiz resenha aqui no canal, tem vídeo aqui falando sobre essa obra, e é uma obra longa que conta uma trajetória gigantesca da vida dela, e que vários momentos ao longo da história você tem que relembrar, e alguns momentos você precisa revisitar algumas passagens do livro anteriores. Não que seja obrigatório, mas vai te fazer relembrar alguma coisa. Então, por exemplo, um nome de um tio dela, um nome de um assessor que depois vem a ser importante futuramente, ou alguma passagem na infância dela que depois foi retomada durante a adolescência.
referência. Então, esses momentos em que eu pontuo alguns momentos do livro me ajudam muito a assimilar melhor a leitura. Consequentemente, eu não perco o interesse e continuo querendo ler aquele livro. Uma outra coisa que para mim é muito bom, especialmente no caso de leituras de outras línguas, faz um tempo que eu não leio, mas durante um bom período da minha vida eu consumi muito livro estrangeiro, especialmente de uma autora que eu gosto muito e quero fazer um vídeo aqui no canal sobre ela, que é a Rachel Gibson, que é uma autora de chick lit, que eu gosto, e para mim a leitura dos livros dela são muito fáceis. É um livro gostoso, com uma temática legal, geralmente são temáticas contemporâneas, são coisas que eu associo com a minha vida real, então me torna aquele assunto muito mais interessante. Só que é um livro em inglês, né? Poucas obras dela estão aqui no Brasil em comparação ao que tem fora do Brasil. Então eu compro muito livro em inglês e leio. E durante a leitura de livros em outras línguas, se você parar a cada palavra que você não sabe e ir lá tentar entender, você não vai evoluir com a leitura. Então, para mim, um processo que é muito bom durante a leitura, especialmente de outras línguas, é não parar durante a leitura para procurar alguma coisa. O que eu faço? Eu costumo circular ou grifar embaixo. E aí, depois, quando eu termino aquele capítulo, ou quando eu termino várias partes ali, alguma cena que está acontecendo, aí sim, eu paro, procuro no tradutor ou procuro no dicionário e geralmente eu anoto o que é aquela informação. Dessa forma eu consigo fluir a leitura e mesmo que você não entenda uma palavra específica, eu tenho certeza, eu te garanto, que você vai entender o contexto geral daquela frase. Continua. Depois que terminar aquela cena, aí sim você para e consulta a informação que você ficou na dúvida. Se você durante a sua leitura fizer muitas paradas, consequentemente, inevitavelmente, você vai perder o interesse pela leitura. Ficou na dúvida sobre alguma informação? Segue. Depois, naquele momento que passou aquele momento crucial, aí sim você para. Essa minha quarta dica é uma coisa muito pessoal minha, mas eu acredito que possa ajudar algumas outras pessoas também. O que eu costumo fazer costuma funcionar muito para mim. Eu me desafio durante a leitura. O que eu costumo fazer? Se, por exemplo, eu pego um livro de 100 páginas, eu costumo dividir em, digamos, 4 partes de 25 páginas. E aí, para mim, aquelas primeiras 25 páginas são o meu primeiro desafio. Então, eu fico colocando aquilo para mim como meta. Então, por exemplo, terminar essas 25 páginas até amanhã. E aí eu fico naquela ânsia de terminar logo para completar essa minha primeira etapa. E aí quando geralmente eu termino, eu fico na vontade de continuar e concluir a segunda, terceira etapa até chegar ao final. E eu coloco esse prazo, mas se de repente a leitura estiver muito instigante, eu passo. Esse período, esse desafio não tá marcado em pedra, né? Você pode ir adaptando conforme a sua vontade, o seu ânimo, o seu envolvimento durante a leitura. Mas geralmente eu coloco um prazo e eu sigo ele. E isso é muito legal, porque eu crio aquela vontade de me desafiar, sabe? Para cumprir o prazo que eu mesmo estipulei. Deve funcionar também por questões de período, não só de quantidade de páginas, mas de tempo. De você, de repente, pegar um livro e falar assim, olha, eu vou ler 2 páginas hoje. E você se coloca à disposição de ler somente aquelas 2 páginas hoje. E aí amanhã eu vou ler 3. E aí vai se desafiando. Conforme você for passando o tempo, você vai ver que você terminou o livro e às vezes você nem sentiu. Então eu acho que é uma boa tática. Pra mim funciona muito e de repente pra vocês também vai. E para mim, a última dica, que é uma das que mais funciona, é a questão de você compartilhar, conversar com pessoas sobre essa leitura. Isso faz com que eu fique mais interessada em ler a obra, porque eu quero discutir, quero compartilhar informações, quero discutir teorias. É muito legal. Então, hoje em dia, com a internet, hoje em dia é muito mais fácil fazer isso. Existem grupos no Facebook, às vezes, sobre aquela obra que você está lendo, no próprio Scoob, que é aquela rede social que eu citei agora há pouco, que tem essa questão de ter envolvimento com os leitores. E em outras situações, é muito gostoso você compartilhar informação e isso me incentiva muito mais a ler, especialmente quando você está lendo sagas. Ou seja, séries de livros, porque geralmente você termina um primeiro livro e às vezes tem, sei lá, mais 4 para você ler. E aí você troca informações com outros leitores, você compartilha algumas teorias que você tem sobre o final. Isso geralmente me dá um gás muito grande para ler. Dos lugares que eu mais utilizo isso hoje em dia é através do Instagram. Eu posto sempre as minhas leituras que eu tô fazendo e é muito legal o feedback que eu recebo das pessoas. Os meus seguidores
todo mundo que tem Instagram hoje em dia, sempre tem alguém que tem um costume, tem um gosto muito parecido com o seu, e é muito legal quando rola dicas, quando rola informações, quando você troca experiências com outros leitores. Isso realmente dá um gás, dá uma vontade de continuar a leitura. Pra mim, isso funciona muito. Então foi isso, gente. Eu espero muito que essas dicas, essas humildes dicas, coisas que pra mim funcionam muito, ajudem vocês, ou pelo menos algumas dessas dicas ajudem vocês, mesmo que nem todas se enquadrem. E tá tudo bem. Cada um tem o seu processo de aprendizagem, cada um tem o seu processo de criar rotinas para fazer as coisas. Eu acho que o principal foco desse vídeo é mostrar que a leitura, ela é um momento de lazer também, ela é um momento que tem que ser satisfatório. Então, se você tá lendo e aquilo dali é só obrigação para você, você não tá lendo certo, você tá lendo errado. A leitura, ela tem que te agradar de alguma forma, porque só coisas que realmente te agradam, elas se agregam para sua vida. Pode reparar, coisa que você faz só por obrigação, na primeira oportunidade que você tem, você larga elas. A leitura tem que fazer parte da sua vida, você tem que gostar de ler. E para gostar de ler é um processo, né, gente? A gente sabe que funciona como a criação de uma rotina, né? Você tem que fazer para que aquilo vire rotina. Eu espero ter ajudado. Se inscreva aqui no canal, deixe um joinha, comente aqui para mim qual é o seu processo de leitura. Aqui embaixo está marcadinho todas as minhas redes sociais. Nesse mês de agosto eu tô gravando vídeo aqui no canal todos os dias. Então amanhã tem vídeo novo, ontem teve outro vídeo. Então dá uma consultada no que já saiu. Já vai sair vídeos novos também. Eu espero que você também goste. É isso, gente. Um grande beijo. E até amanhã!